Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab, hoje com mais um Eletrocast, o podcast do Eletrolab, falando de assuntos gerais que têm relação com tecnologia e eletrônica. Então o tema de hoje vai ser sobre um assunto que virou polêmica esta semana, em abril de 2025, quando vários países da Europa, especialmente os da Península Ibérica, sofreram um apagão de energia, ou seja, ficaram sem energia elétrica e foi algo nunca antes visto nos últimos tempos, né? Ela viveu um dos maiores apagões da história. Foram mais de 14 horas de colapso total, com rede de energia, internet, transporte público, aviação, sinal de celular, transações bancárias, sistema de emergência, tudo caiu. As causas disso ainda estão sob investigação, a gente vai dar uma comentada em algumas possibilidades. Mas o efeito que houve ali foi muito claro. Continente moderno, como a Europa, tecnologicamente avançado, ficou subitamente isolado e vulnerável em poucos minutos. E você sabe o que poderia ter feito diferença naquele momento? O bom e velho rádio. A gente já teve aqui um outro podcast falando aqui do fim do rádio AM, inclusive gerou bastante polêmica, muita gente comentando que não gostaria que o rádio acabasse, especialmente o rádio AM, outros dizendo que já deveria ter desligado há muito tempo, porque hoje em dia a gente está cercado de várias outras tecnologias e não precisa mais de algo tão ruim e obsoleto como o rádio AM. Bom, apesar disso, sabe-se que numa situação dessas, como a emergência que foi vivida na Europa, o rádio foi o único meio disponível, funcional, de comunicação naquele momento. Toda a telefonia celular ficou fora do ar, toda e qualquer internet fora do ar, qualquer outro sistema que dependesse de energia direta da rede ficou inabilitado. E apenas rádios a pilha funcionavam bem, muitas emissoras com geradores a diesel transmitindo e informando o que estava acontecendo, e quem possuía um pequeno rádio AM ou FM a pilha conseguiu saber o que se passava. Então, é uma situação que deve ser pensada, né? Já que o rádio ele independe de redes como depende o seu celular. Os celulares ficaram completamente inúteis naquele momento. Qualquer comunicação ficou inútil. A sua música que vem lá do Spotify, muita gente falou, não, eu uso o Spotify, faço a minha playlist aqui de acordo, não dependo de emissora nenhuma. Pois é, ele também ficou fora do ar. Então, somente o rádio poderia transmitir naquele momento com eficiência e ser recebido em qualquer tipo de receptor que funcionasse à base de pilhas ou baterias. Muito bem. Então, o que acontece? O rádio, AM especialmente, ele é capaz de cobrir grandes distâncias com uma infraestrutura mínima. Um único transmissor de alta potência pode atingir centenas de quilômetros até mesmo para os países vizinhos, com sinal que atravessa montanhas, florestas e até cidades densamente urbanizadas. Então, a limitação é pequena nesse caso. E melhor, ele pode ser recebido, como eu comentei, com um pequeno rádio a pilha. Nada de dados móveis, nada de satélite, nada de assinatura. Então, durante décadas, esse foi o sistema preferencial de comunicação em situações de guerra, em catástrofes naturais e emergências. E ainda hoje, o rádio pode ser a nossa última linha de contato entre as autoridades e a população. Ao desligarmos o rádio AM, e futuramente, quem sabe, até o FM, estamos aos poucos desativando um dos poucos canais de comunicação verdadeiramente resilientes. É o que efetivamente funciona. Tanto é que o que se viu na Europa, no mesmo dia ou nos dias seguintes, foi uma corrida às lojas de eletrodomésticos para a compra de rádios a pilha. Tem várias notícias colocando que as pessoas que não tinham esse rádio lá na gaveta, lá esquecido, foram comprar o seu. Então houve uma procura, inclusive, com falta de produto para ter o seu lá na emergência. Então, o que acontece hoje, pessoal, é uma ilusão da redundância digital. Sabemos que há muitos entusiastas aí da modernidade que argumentam que a gente tem múltiplos canais hoje em dia, rádio digital, podcasts, alerta para o celular, aplicativos do próprio governo, redes sociais, tudo mais. Mas todos esses sistemas dependem da internet ou de infraestrutura elétrica local. E foi exatamente isso que falhou na Europa, agora na semana passada, em abril.
Em poucos minutos, milhões de pessoas ficaram sem acesso à informação e sem saber o que estava acontecendo, o que foi o pior. O rádio não depende dessas fibras óticas, nem de torre de celular. A manutenção é relativamente barata, existe um custo de operação, obviamente, mas os receptores estão em toda parte, o que facilita. E por que a gente está matando essa tecnologia? Bom, do meu ponto de vista, a resposta está no lucro. A banda do FM, por exemplo, é disputada por operadoras de telecomunicações. O rádio AM é considerado obsoleto e ruidoso. Então não há mais interesse comercial em manter, e os governos são pressionados por lobbies e por cortes de orçamentos e seguem nessa direção. Além do que, a gente já sabe que o custo de operação de transmissores em AM é maior do que FM. Existe um custo maior, manutenção, antena muito grande. Tem um custo alto ali que, se não se pagar, não tem como continuar. Apesar disso, a gente ainda tem emissoras. Eu estou fazendo esse podcast aqui quase 2 anos depois do primeiro que eu falei sobre o fim do rádio AM, e fiz um novo levantamento na banda para ver se ainda tinha emissoras operando. Eu consegui captar pelo menos umas 10 emissoras funcionando, independente do tema. A gente sabe que tem muitas emissoras com conteúdo religioso, tem algumas de notícia e tem umas bem poucas de música. Eu pude ver uma variedade ali com uma certa ênfase para as rádios de cunho religioso. Mas, independente disso, é importante ter rádios funcionando, operando na banda, justamente para uma situação como essa. Bom, com relação ao apagão da Europa, agora em abril, o que acontece? A gente tem alguns relatórios oficiais que ainda estão em andamento, ainda não tem uma certeza do que aconteceu. Existem algumas hipóteses técnicas que já circulam aí entre os especialistas em energia e também de segurança cibernética. Uma delas é que foi uma falha em cascata da rede europeia. A rede é interconectada entre países e se uma determinada subestação crítica falha e não há capacidade suficiente na outra parte da rede para compensar, acontece o que a gente chama de desarme em cascata. São desligamentos automáticos. Para quê? Para evitar sobrecarga e danos no resto da rede, né? Então, por exemplo, uma falha no norte da França pode afetar a Bélgica e depois em seguida a Alemanha e assim por diante. Isso pode acontecer no continente inteiro, inclusive. Ficou um pouco limitado ali a Portugal, Espanha, pedacinho da França, pedacinho da Alemanha, pedacinho da Itália, mas podia ser muito pior dependendo da situação. Outra opção é que foi um cyberataque à infraestrutura do sistema. O sistema chamado SCADA, ele controla a usina, subestação, linha de transmissão. Ele pode ter sido alvo de um ataque cibernético. Isso aí não está descartado, tá? Mas o pessoal crê que a probabilidade é pequena. A digitalização dessa rede, chamada de Smart Grid, aumentou também a possibilidade de receber esse tipo de ataque. Então existe sim a possibilidade de ter um vetor injetado, um malware silencioso que poderia ter sido plantado meses antes e foi ativado remotamente para sabotar simultaneamente vários pontos da rede. Isso é possível, também estão estudando. Outra possibilidade é uma falha no sistema de sincronização global, o GNSS, via satélite, né? Então, hoje em dia, os sistemas de telecomunicações, redes elétricas, bancos, eles utilizam os relógios atômicos sincronizados por GPS. Se esses sinais de tempo forem corrompidos, seja por erro ou seja por ataque ou falha de satélite, os sistemas podem entrar em conflito e até travar. Isso pode afetar, por exemplo, servidores, sistemas bancários, redes em geral, inclusive a rede elétrica. E uma outra hipótese, a hipótese de efeito natural, uma tempestade solar, por exemplo, não é descartado que houve, por exemplo, uma emissão de massa coronal do Sol que tenha atingido a Terra, gerando campos eletromagnéticos indutivos nas longas linhas de transmissão e cabos de comunicação, e isso pode induzir certas tensões que queimam transformadores, destroem a parte da infraestrutura de rede. Alguns eventos desses já menores já aconteceram. Por exemplo, um bem famoso foi em 1989 no Canadá. Esse e outros raros fenômenos atmosféricos que possam ter influenciado a queda da rede numa determinada região do norte da Espanha, que propagou para as demais áreas do país e de outros países, especialmente Portugal. Ok? Bom, essas são as possíveis causas, ainda não está definido o que aconteceu. Nós estamos sujeitos a acontecer isso em qualquer parte do mundo. E como nós estamos preparados para isso? Existe um pessoal, especialmente nos Estados Unidos, mas tem no mundo inteiro, que são os sobrevivencialistas.
Os sobrevivencialistas são pessoas que se interessam por estar preparadas para eventuais catástrofes, sejam de pequeno ou de grande porte. Então, eles estão inclusive preparados para possíveis apocalipses, né? Os chamados Doomsday, né? Que são situações muito graves. Então, esse pessoal, esse movimento sobrevivencialista, ele cresce aí no mundo inteiro, justamente cada vez que a gente vê essa fragilidade das infraestruturas modernas. Então, eles se preparam para possíveis apocalipses, como apagões longos, crises de abastecimento, pandemias, colapsos digitais e outros mais graves. Então, o que eles praticam? Normalmente eles fazem kits e se preparam, alguns mais radicais fazem até bunkers de proteção contra ataques nucleares e coisas do gênero. Mas, basicamente, os mais simples, eles se preparam mantendo nas suas casas geradores a gasolina ou diesel, ou sistemas solares off-grid com baterias, ou até mesmo estoque de pilhas recarregáveis com carregadores manuais do tipo manivela, né, ou solar. Isso como fonte de energia. Essas fontes são principalmente para manter a iluminação, os rádios e pequenos eletrodomésticos funcionando. Como comunicação alternativa, eles sempre têm rádios AM e FM a pilha, sempre tem muitas vezes rádios de emergência com dínamo ou energia solar, alguns rádios comunicadores como VHF, UHF, os HTs, os portáteis, e alguns vão à frente, tem até rádios amadores, aqueles rádios maiores, base, com maior número de frequência, maior potência, maior alcance. Esses são essenciais quando a internet e os celulares não funcionam. Repara que não tem muito tempo, nós tivemos uma catástrofe aqui no sul do país, em que a rede de telefonia ficou totalmente fora do ar. A internet ficou totalmente fora do ar. Quem auxiliou lá foram especialmente os radioamadores. E os rádios AM portáteis a pilha e FM também foram muito utilizados por quem tinha um na mão para ouvir as transmissões das rádios que funcionavam muitas vezes com geradores. Uma catástrofe que não foi um apagão, mas que destruiu boa parte das cidades do sul e com isso a infraestrutura foi junto e basicamente só os rádios funcionavam bem. Outros itens que os sobrevivencialistas preparam: costumam guardar, às vezes, comida não perecível, ração, enlatados, arroz e feijão a vácuo e coisas assim, filtros portáteis, remédios, kits de primeiros socorros também. Para quê? Para ter uma autonomia aí na faixa de 15 a 90 dias, é bem comum entre esse pessoal, que lá fora é conhecido como preppers. Habilidades práticas também que os preppers costumam treinar. Uso de bússola, por exemplo, e mapas em papel. Hoje em dia é difícil ver uma pessoa com menos de 30 anos que saiba manipular bem um mapa no papel. Alguém lembra aí do guia 4 rodas? Pois é, não tinha GPS, né? Não tinha Waze, nada disso. Então, você, quando queria ir a um lugar que não conhecia, você pegava um mapa, muitas vezes um guia do tipo guia 4 rodas, com inúmeros mapas para se localizar. Tem que ter um mínimo de treino para poder usar o mapa corretamente, entender o que são coordenadas, saber localizar dentro do mapa as ruas e as estradas e os lugares. Muito bem. Muitas vezes eles treinam também técnicas de fogo, abrigo, algumas técnicas para aprender a fazer reparos elétricos e hidráulicos básicos para não depender de ninguém, e também treinam muitas vezes a parte de segurança, defesa pessoal e segurança passiva, né? Então preparar também faz parte do aprendizado, não só acumular itens de segurança, mas saber usar corretamente. Eles também se preparam psicologicamente, né, estabelecendo pontos de encontro familiares, rotas alternativas caso precisem sair da cidade, praticam algumas simulações de corte de energia ou comunicação, e eles seguem o seguinte princípio: o redundante é confiável, tudo em dobro. Melhor ter dois do que ter um só e depois esse um não funcionar e não tem nenhum. Então, a gente conclui o seguinte: essa turma toda, que já vem aumentando cada vez mais, ela está preocupada com fatos como o apagão lá da Europa, de 2025 e outros similares. A gente pode concluir que o apagão de lá não foi apenas um colapso de energia, acabou sendo um alerta global sobre a fragilidade do mundo digital interdependente. Então, a ideia que nós estamos sempre conectados, estaremos sempre conectados, caiu por terra, né? Agora, muitos desses voltam a olhar para o básico: a energia local, a comunicação offline, a comida na despensa e um rádio ligado, um rádio sempre a postos para essas situações. Bom,
Muitos dizem, isso é uma paranoia, etc. Eu acho que tem muito exagero, sim, até concordo, né? Principalmente o pessoal que faz bunker e tudo mais. Alguns devem ter seus motivos para isso, mas a ideia é que o sobrevivencialismo não é mais uma paranoia, acaba sendo uma prudência. Lá na Europa, a gente até entende, principalmente o pessoal mais velho, teve uma reportagem mostrando uma senhora em Portugal que logo após ou durante o processo do apagão, ela conseguiu no mercado. Os mercados não funcionavam porque só recebiam a dinheiro, né? Não tinha nenhum sistema eletrônico para pagamento. Quem tinha dinheiro conseguiu comprar algumas coisas. Ela foi lá e comprou 100 latas de atum em conserva, com medo do que poderia acontecer. Existe um trauma grande numa região que passou por 2 grandes guerras, com um intervalo menor que 30 anos entre as duas. Aquilo foi uma carestia gigantesca, e mesmo que quem hoje mora na região não tenha efetivamente passado pelo processo, até por conta da idade, o processo da Grande Guerra ou das grandes guerras, certamente o trauma foi passado pelas gerações. Certamente seus pais, os seus avós, alguém da geração da família passou por situações de privação, de carestia e de muita dificuldade no período de guerra. Então, é um povo resiliente, com certeza, que tem isso na mente, tem isso no sangue e sabe muito bem quando aperta a situação. Então, esse certamente é um dos motivos para esse grupo de sobrevivencialistas estar aumentando muito na região da Europa também. Fora o risco de uma guerra global, uma guerra nuclear, algo mais grave ainda do que essas interrupções que podem ser temporárias ou não. Com relação ao Doomsday Clock, né, o relógio do fim do mundo, foi criado há muitos anos, salvo engano em 1947, logo depois da guerra, que era um relógio que simulava o quão perto a gente estaria do fim do planeta por questões de guerra, por o próprio homem terminando com o planeta. Ele começou em 1947, faltando 7 minutos para meia-noite. Esse foi um número arbitrado na época, porque seria a primeira vez que eles iriam usar. Daí para frente, contam mais perto da meia-noite, mais crítica a situação, e mais longe da meia-noite, menos crítico. Na década de 90, por exemplo, ele chegou a ficar 17 minutos da meia-noite, melhorou muito. Só que agora ele vem piorando o tempo todo. Hoje, por exemplo, em 2025, ele está a 89 segundos da meia-noite. Ou seja, é para chamar a atenção de que a situação está muito tensa, a situação global, a quantidade de guerras entre os países. Então existe um risco associado maior nos últimos anos do que há, por exemplo, algumas décadas. Ok? Mais um reforço aí para a gente ter em mente. Então, pessoal, voltando aqui ao tema central, dispositivos importantes como rádio na faixa de AM e FM precisam ser mantidos, nem que sejam por instituições governamentais, com programação geral, para que estimule o pessoal a ter esse dispositivo à mão e que utilize normalmente e, numa situação de emergência, todos possam acompanhar o que se passa. Com relação ao uso, em grandes países, você ainda tem uma utilização muito grande. Na Europa e nos Estados Unidos, o rádio ainda é uma mídia preferida pela maior parte da população. Repare que apesar de a gente ter muita gente utilizando outros meios, os meios digitais, ainda há, principalmente, por exemplo, nos carros, quem dirige, o principal meio utilizado para entretenimento e informação é o rádio. A gente tem algumas estatísticas aí para mostrar com relação a isso. Então, certamente, ainda teremos por muito tempo e a gente espera que ele seja conservado, porque outros sistemas interligados não servem para atuar corretamente em situações de catástrofe como essa que a gente verificou acontecer agora e aconteceu aqui no próprio país há algum tempo. Ok, pessoal? Bom, comentem aí o que vocês acham aí sobre essa situação, a situação do apagão na Europa, o que poderia ser a causa ainda não foi determinada, como eu comentei, mas o que vocês acham que pode ter sido, a questão dos sobrevivencialistas, se vale a pena a gente ter um pouco disso sempre. Se é besteira, não vale a pena, porque, afinal de contas, o risco é baixo, em tese, né? Mas na prática a gente vê que não é tão baixo assim. Assim como a questão
do uso do rádio e da manutenção dele funcionando nos principais países, inclusive aqui no Brasil, apesar do decreto aí de 2013 que pedia para as emissoras locais migrarem todas para o FM, inclusive para a faixa estendida. Quem quiser saber mais sobre essa questão da migração, tem o outro podcast aqui, que é de setembro de 2023, onde eu comento essa questão da migração das emissoras de ondas médias no rádio AM para a faixa estendida do FM, que vem acontecendo com as principais emissoras. Só as emissoras regionais e nacionais de alta potência conseguiram manter suas operações no ar. Apesar da grande migração, a gente ainda tem algumas emissoras transmitindo nessas frequências. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse novo Eletrocast. Não deixem de fazer aí seus comentários, clicar no like se gostaram e até o próximo vídeo. Um grande abraço.